Os mistérios da redenção. Nas palmas com alegria. Reino de Deus, vindo a nós, alimento espiritual. Revelação dos mistérios da redenção. Reino de Deus, vindo a nós, alimento espiritual. Evangelho. Aleluia, ao Evangelho, aleluia, fecundado em nós, aleluia, fecundado em nós, fecundado em nós, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outro ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: eis o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu-o, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no domingo, dia do Senhor, o dia em que a comunidade se reúne para celebrar a fé, nós estamos celebrando a solenidade do Cristo Rei do Universo, que encerra o ano litúrgico, mas também estamos celebrando o encerramento do ano jubilar da misericórdia. O Senhor nos deu a palavra para meditar, o Senhor nos deu a palavra como ensino, para chegar ao nosso coração e tocar a nossa vida. Quando nós nos deparamos com essa imagem do Cristo Rei, talvez seja a imagem mais difícil de ser compreendida na Sagrada Escritura. De todas as imagens que são desenhadas em torno de Jesus, talvez essa seja a mais difícil de ser compreendida pela desfiguração da ideia de rei. A ideia de rei na história da humanidade é um pouco dolorosa. As experiências de reinado que nós tivemos foram experiências dolorosas, experiências complicadas. Por isso, quando
nos vem essa imagem de Cristo Rei, talvez nos traga também uma compreensão de dor. Mas quando nós mergulhamos na palavra, nós vamos descobrir que a proposta do reino de Jesus é totalmente diferente das propostas de rei ou de reino que o mundo experimentou até agora. E foi meditando a esse respeito do reinado de Cristo que em 1925 o Papa Pio XI instituiu a solenidade da festa do Cristo Rei do Universo. E nesta liturgia nos é dado a meditar o reinado de Cristo como o reinado da misericórdia. A pedagogia do reinado de Jesus é a misericórdia. Portanto, são duas coisas que estão bem associadas. Falar do Cristo Rei é também falar do Cristo misericordioso. Do Cristo que conhece, do Cristo que vem ao encontro, mas do Cristo que é sensível à nossa dor. E ao mesmo tempo, quando nós meditamos a misericórdia no reinado de Cristo, nós vamos buscar o entendimento de que é esse reinado que eu preciso. Sem o reinado de Cristo, o mundo fica desfigurado, e é por isso que nós temos contemplado tantas situações difíceis na sociedade, tantas ideias erradas, tantos conceitos que foram fragmentados. Isso é sinal de que o reino de Deus, embora esteja entre nós, ele ainda não é experimentado em profundidade. O reino de Deus está entre nós, mas esse reino também é uma escolha muito nossa, é uma escolha pessoal. Desejar o reino de Deus é uma escolha pessoal, em detrimento do reinado do mundo. Jesus nos ensina o que significa ser rei. Ser rei, na ideia de Jesus, na vida de Jesus, é a mesma coisa que servo. Ser autoridade no pensamento de Jesus é a mesma coisa de ser servo, de ser o menor de todos, de ser aquele que não mede esforços para ajudar o outro. O rei é aquele que se consome pelo outro. Essa é a ideia do reinado de Jesus, e é por isso que Jesus teve a capacidade de entregar a sua vida por nós, porque ele entendeu que ele é rei, e entendendo que é rei, o Senhor compreendia que precisava dar a vida pelos seus, que precisava organizar a vida dos seus. E quando nós vislumbramos as autoridades na sociedade, nós vamos compreender o contrário daquilo que Jesus propõe. Muitos se fazem autoridade hoje não para se consumir pelos outros. Muitos se fazem autoridade hoje não para servir os outros, mas buscando o seu próprio interesse. Essa é a ideia de poder que o mundo prega para nós. Essa é a imagem de governo que nós temos, de liderança que nós temos hoje. Por isso, quando nós celebramos a festa do Cristo Rei, é uma profecia e uma denúncia contra essa experiência trágica de reinado que nós vivemos hoje na sociedade. Os nossos líderes, eles não têm interesse de dar a vida por nós, eles não se dão em oferta por nós, mas o Rei Jesus sim. Jesus, ele entrega, ele derrama até a última gota de sangue por cada um de nós. E é por isso que o fundamento da minha vida não precisa e não pode estar nas pessoas. O alicerce da minha história de vida precisa estar em Jesus e não nas pessoas. Celebrar a festa do Cristo Rei do Universo é buscar em Deus esse entendimento.
de que eu preciso fazer uma escolha. Se nós vamos trabalhando os aspectos do reinado de Cristo em detrimento aos reinados do mundo, nós vamos ver quanta diferença existe. O reinado de Jesus propõe, em primeiro lugar, que nós sejamos misericordiosos, porque Ele, como Rei, é misericordioso. O primeiro pressuposto do reinado de Jesus é a misericórdia. Jesus não é rei para oprimir, Jesus não é rei para manipular. A ideia de Jesus não é manipuladora, pelo contrário, a ideia de Jesus é libertadora. Jesus nos ensina ao conhecimento da verdade, porque só na verdade o homem pode ser livre. Só quando eu conheço a verdade é que eu posso ser livre. Se eu não conheço a palavra, se eu não conheço a verdade, existirá sempre alguém manipulando a minha consciência, existirá sempre alguém manipulando a minha história de vida. Por isso, Jesus, como Rei, Ele não oprime, mas Ele liberta. Ele gera liberdade em nós, porque Ele nos leva ao conhecimento da verdade. Jesus não usa do poder que Deus lhe concedeu para menosprezar os outros. Jesus não usa do seu poder para marginalizar as pessoas. Jesus não usa o poder que Deus lhe concedeu para tirar proveito para Ele próprio, ou talvez para a sua família que era pobre lá em Nazaré. Mas Jesus entende que toda a autoridade que lhes foi dada foi uma autoridade de servo. Jesus entende que toda a autoridade que está sobre ele é uma autoridade que vem do alto para gerar vida nas pessoas. E quando a gente se depara com os líderes de hoje, nós vamos perceber quanta desfiguração. Porque muitos, embora estejam lá porque nós o constituímos, mas eles não nos representam. Eles não são capazes nem sequer de conhecer os nossos interesses, mas muitos deles usam o poder que lhes foi concedido para proveito próprio, para oprimir, para manipular e para desfigurar a vida. O grande grito de libertação hoje vem das comunidades cristãs, e isso é preciso ser dito e sustentado, porque enquanto o mundo não der ouvido à palavra de Jesus, nós vamos continuar nessa experiência de uma vida trágica. E como eu preciso abrir os meus olhos. Não é simplesmente um rito litúrgico, não é simplesmente algo simbólico que nós estamos celebrando hoje. Nós estamos celebrando um grito profético da parte de Deus, em direção aos nossos corações e à nossa consciência, porque no dia em que nós caminharmos em Jesus, nós não vamos aceitar as pessoas nos manipularem. No dia em que nós conhecermos verdadeiramente Jesus, nós vamos entender o fio condutor da vida. Mas é preciso ter muito cuidado, porque o reino do mundo é astuto e ele quer destruir o reino de Deus. Porque o mundo sabe que se as pessoas forem alimentadas pelo reino de Jesus, o reino do mundo cai. E tentam todos os dias desfigurar a mensagem do Evangelho. Tentam todos os dias calar a voz de Jesus. Tentam tirar até mesmo Jesus do relacionamento cotidiano. Quantas leis são votadas hoje, por exemplo, que manipula, que quer tirar, e talvez a gente até aplauda, a gente até confirme nas redes sociais, e a gente nem se dá conta o que tem por trás disso. O que tem por trás disso? Será que é o interesse pelo nosso bem? É não, filhos. Quem quer o nosso bem é Jesus, esse sim, esse Rei. Esse sim foi capaz de dar a sua vida por nós. E nós, como comunidade cristã, nós temos uma grande responsabilidade, uma grande missão nos foi dada, foi colocada em nossas mãos, de não deixar o reino do Senhor desaparecer.
E se prega muito hoje no reino do mundo uma ideia totalmente contrária. O reino de Jesus é um reino de misericórdia, é um reino de paz, é um reino de justiça e é um reino de amor. Mas faça conscientemente uma relação do que o reino do mundo prega para nós. Será que prega a justiça? Será que prega o amor? Será que nos ensina a viver a solidariedade? Pelo contrário, nos desfigura totalmente, gera em nós um coração orgulhoso, presunçoso, autossuficiente. É assim que o mundo compreende uma autoridade. Uma autoridade é aquele que pisa nos outros. Uma autoridade é aquele que está acima dos outros, que humilha todo mundo, que se acha mais poderoso do que todo mundo. Mas aqueles que pertencem a Deus não aceitam tais coisas. Por isso nós não nos cansamos de, como profetas do Senhor, anunciar o reino, mesmo que nós não sejamos compreendidos, mesmo que nós sejamos chamados de tolos, de imbecis. Mas eu prefiro o amor do que o ódio. Eu prefiro a humildade do que o orgulho. Eu prefiro ser feliz do que ser vítima de um estado que dilacera a nossa alma. A mensagem do Rei Jesus nesse domingo para nós é uma mensagem de libertação. A síntese de hoje é um convite: busca o reino de Deus. Busca caminhar no reino de Deus e não no reino do mundo. Faz uma escolha pelo reino de Deus e não uma escolha pelo reino do mundo. E não aceitemos aquilo que muitas vezes é nos dado com verdade. Quantas coisas mascaradas são impostas a nós como verdades. Leis que são impostas como verdades, que desfigura totalmente a vida. Minha gente, se nós não tivermos cuidado, se nós não nos levantarmos, nós vamos estar dando coro para que o reino do mundo seja mais forte do que o reino de Deus. Quantas leis, como por exemplo a lei do aborto, que é contra a vida, não há justificativa nenhuma. Não há justificativa nenhuma para a gente legalizar algo que destrói a vida. Eu não dar oportunidade a alguém de nascer é o maior de todos os crimes que nós podemos cometer. Por exemplo, nós que trabalhamos com dependência química, sabemos o perigo que as drogas provocam, e querer legalizar as drogas numa nação que não está preparada para isso é uma desfiguração. Mas quantas vezes nós cristãos também aplaudimos essas ideias? E por trás delas existe uma corrupção muito grande. Não fique pensando que isso existe para melhorar a qualidade de vida nossa, não. Não sejamos tolos nem imbecis de achar que nós precisamos realmente aceitar tais realidades. Essa é a mensagem da festa do Rei Jesus. É uma palavra de profecia para nós. É uma palavra de dizer assim: minha gente, abramos a nossa mente, comecemos a olhar mais para as realidades que nos são impostas. Eu parto sempre do pressuposto. Eu prefiro seguir aquele que teve coragem de dar a vida por mim, aquele que provou profundo amor por mim, de que seguir aqueles que de fato não têm uma ideia e nenhuma vontade libertadora para a minha vida. E mesmo que nós tenhamos que sofrer por causa disso, mas nós nos sustentamos em Jesus. Eu prefiro o reino de Jesus, porque esse reino me faz feliz, e eu não troco a minha felicidade pelas felicidades que os reinos deste mundo pregam para as pessoas. Eu quero trazer ao teu coração nessa noite essa palavra de adesão ao reino de Deus, ao caminho da misericórdia do Senhor. Eu prefiro estar
nos átrios da casa do Senhor do que habitar na perversidade das estruturas sociais que me cercam. Nessa noite eu quero declarar que Jesus é meu Rei, que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu governador, é Ele que conduz minha vida, é Ele que aponta os passos por onde eu devo caminhar. Eu declaro verdadeiramente que Jesus é o meu Rei, que é Ele que me alimenta cada dia, e é Ele que me faz experimentar a felicidade pelo qual Ele me criou. Coloque a mão no seu coração, e comigo também diga a mesma coisa. Eu declaro nesta noite que Jesus é o Senhor da minha vida, é o meu Rei, é Ele que governa a minha vida, é Ele que conduz minha família, e eu não quero outro Rei senão o Senhor Jesus. Eu me levanto na sua presença e em voz alta proclamo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.